Graça e paz, irmãos, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor, porque podemos estar na sua casa, na sua presença nessa noite. Que você possa estar aí acompanhando com o coração na presença do Senhor. Deus abençoe você, sua família, que a graça do nosso Deus esteja sobre todos nós. Que esse cântico que acabou de ser entoado seja uma verdade na nossa vida. Tiremos os olhos das circunstâncias e coloquemos tão somente no nosso Deus e Pai, confiando totalmente nele. Continuando a nossa adoração ao Senhor, vamos ler o Salmo de número 112, uma promessa de vida futura aos piedosos. Salmo 112. Salmo 112 diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo, ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém. Que nós possamos, irmãos e irmãs, ser como esse justo nesse salmo, alguém que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Que você seja um crente temente a Deus, confiante, de tal forma, como diz esse salmo, o seu coração firme, bem firmado, não se atemoriza, não teme más notícias. Muitas vezes somos assaltados de notícias desagradáveis na nossa vida e ficamos atordoados, ficamos como que fora de si. E a vida é cheia de surpresa, a vida tem os seus reveses, tudo parece ir caminhando muito bem, mas de repente tudo muda. É o caso dessa pandemia que estamos vivendo agora. Quem esperaria que um dia isso aconteceria conosco? Mas cá estamos, vivendo essa situação. Precisamos colocar a nossa confiança em Deus. O salmista diz: ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Essa luz que nasce ao justo nas trevas é a luz do Senhor, é a presença de Deus nos momentos de lutas e dificuldades, nos momentos de tribulação, de aflições, de tristeza. Deus visita o justo, por isso que ele é bem-aventurado ou abençoado, como diz a tradução aqui do hebraico para a expressão bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Nós temos muitas coisas nessa vida que nos dá prazer. Tem muitas coisas que satisfazem os nossos desejos físicos, também materiais, desejos emocionais. Mas se tem algo que deve realmente nos trazer prazer, irmãos, é a palavra de Deus. É aprender da palavra de Deus. É meditar nos mandamentos do Senhor. O mandamento traz a conotação de uma ordem, de uma determinação. Deus mandou e nós temos que cumprir. Deus não gosta do desobediente, do rebelde. Deus nos quer assim sempre obedientes e submissos aos seus mandamentos, à sua vontade. Que Deus possa falar com você nessa noite de forma bem especial e que
o seu coração seja abençoado no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos por mais uma quinta-feira, ó Pai, que podemos passar na Tua presença. Agradecemos a oportunidade que temos de ler a Tua palavra e também a oportunidade de meditar e aprender nela. Obrigado pela iluminação do Teu Espírito Santo, que nos mostra, Senhor, qual é a Tua vontade aqui escrita. Agradecemos por essa noite em especial, por estarmos aqui juntos, nós aqui no templo e os nossos irmãos na internet, nos lares ou em algum lugar onde se encontram. Louvamos o Teu nome porque, ó Pai, em Cristo nós estamos unidos de alma, unidos num só pensamento, unidos, ó Deus, no coração. Louvado seja o Teu nome por isso. Nós te agradecemos a oportunidade e pedimos o Teu favor sobre nossas vidas. Que possamos, Senhor, ter prazer nos Teus mandamentos, nas Tuas palavras. Que possamos nos regozijar, Senhor, ouvindo o estudo da Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, com o conhecimento nesta noite e que, aprendendo então a Tua vontade, através do estudo da Tua palavra, possamos então viver, colocando em prática esses ensinamentos em todos os momentos da nossa vida. Assim nós oramos agradecidos, pedimos a Tua bênção sobre aqueles que estão participando neste momento, que a Tua graça visite a cada um, ó Pai, com amor e bondade. No nome de Jesus, assim oramos agradecidos hoje e sempre. Amém e amém. Vamos ler ainda um texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Paulo está discorrendo aqui no capítulo 13 sobre vários assuntos e um deles, aí completando a sua ideia, o seu pensamento, ele diz que o dia está próximo. Então, essas são as palavras que lemos aqui. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências, ou seja, no tocante às suas cobiças. Que Deus nos abençoe, irmãos, para entendermos aquilo que está escrito aqui. Muitos estão como que dormindo na vida espiritual, e é a estes que Paulo reserva essa palavra aqui neste momento. Ele diz assim: olha, é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima, mais perto do que quando no princípio cremos. É claro, quanto tempo já passou, quantos anos já passaram na nossa vida. Hoje, no tempo presente, estamos mais próximos da nossa salvação definitiva, das benesses celestiais, do gozo da glória, do que quando cremos, do que quando nós fomos transformados pelo Evangelho lá atrás. E aí então ele diz: vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O que são as obras das trevas? Ele diz aí na sequência, tudo aquilo que não agrada a Deus. E ele nomina aqui orgias, bebedices, impudicícias, dissoluções, contendas, ciúmes. Poderíamos aumentar esta lista em grande quantidade de tantas coisas que desagradam a Deus. E ele então diz: olha, revistamo-nos das armas da luz. As armas da luz, meus irmãos, elas são encontradas aqui, na palavra do Senhor. É nesse livro que você vai se revestir das armas da luz, do fruto do Espírito, da armadura de Deus. É aqui que você vai aprender sobre a vontade do Senhor.
É com a palavra no seu coração, na sua vida, é que você vai estar protegido, armado, paramentado para a batalha, com a espada do Espírito na mão, que é a palavra de Deus. Revistamo-nos das armas da luz, para podermos enfrentar os problemas, as dificuldades, as aflições, para podermos enfrentar as tentações, os ataques do inimigo e também enfrentar os desejos da carne, que vem em forma de tentações na nossa vida. Paulo está dizendo que nós devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. É fazer isso aqui, irmãos, nos revestir do Senhor Jesus Cristo. É tomar a sua roupagem, é se amoldar a Ele, é seguir o seu exemplo, é andar nos seus passos, é imitar o seu exemplo. É isso que nós devemos fazer. E não devemos dispor para nada da carne no tocante às suas cobiças. É hora de confessarmos os nossos pecados. É hora de pedirmos perdão a Deus. Nós vamos cantar um hino, o hino 68, do nosso Inário Novo Cântico, onde o cantor sacro ele vai dizer: eu creio, Senhor, na divina promessa. Sim, Deus está conosco. E nós devemos orar sempre que precisamos dele. Que ao cantar esse hino você confesse os seus pecados e peça perdão a Deus. Faça desse hino, da letra desse hino, a sua oração neste momento de contrição diante do Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Eu vou pedir
para Sara fazer essa oração neste momento. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui, ó Pai. Neste momento quero pedir que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, ó Pai, que está assistindo, ó Pai, esse estudo, ó Pai. Que o Senhor possa estar derramando o Teu amor e a Tua bênção sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Neste momento eu te peço perdão pelos nossos pecados, ó Pai, pois nós não somos merecedores deste amor, ó Pai, que é incondicional. Nós sabemos disso, ó Pai, e cremos, porque Tu mandou um Filho, ó Pai, para morrer numa cruz, ó Pai, e derramou o Seu sangue para nos lavar de todo pecado, ó Pai. E que possamos sempre nos lembrar disso, ó Pai, da Sua infinita bondade, do Seu imenso amor por nós, ó Pai. Te peço e te oro por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com cânticos. Vamos continuar cantando, entoando louvores ao nosso Deus. Você possa também engrandecer o nome do Senhor aí onde você está. Em nome de Jesus.
Senhor, Deus e Pai, diante da Tua presença, Pai, nós nos entregamos, Senhor, entregamos as nossas vidas, Pai, que Tu possas, Senhor, estar abençoando a cada pessoa, Senhor, que neste momento, Senhor, está Te louvando, Senhor, está Te adorando em espírito e em verdade, Pai. Esteja conosco, nos abençoe, abençoe a Tua igreja, Pai. Seja com o pastor, Senhor, que estará trazendo a mensagem, Senhor. Abençoe, Senhor, cuide do Teu servo, Pai. É em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que oramos. Amém. Amém, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus por esses louvores entoados. Nós vamos continuar o estudo que estamos fazendo sobre as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Hoje vamos ler o versículo 4, apenas o versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí o tema é os que choram, um exercício espiritual. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela oportunidade que temos de ler a Tua Palavra, de estudar a Tua Palavra e aprender o que é melhor para as nossas vidas. Ó Pai, nesta oração queremos agradecer os dízimos, pelos dízimos e pelas ofertas que têm sido trazidos, Senhor, a esta casa, tem sido, ó Pai, depositado, Senhor, nesta igreja, para o serviço, para o trabalho do Teu reino, neste lugar. Agradecemos pela vida de todos os dizimistas, ofertantes, agradecemos, ó Pai, as pessoas novas que têm chegado a nós nesses tempos difíceis. Louvamos o Teu nome, Senhor, por estas vidas. Continua acrescentando, Senhor, dia a dia, os que vão sendo salvos, e que tudo seja para a Tua glória. Ó Deus, nesta hora que vamos meditar na Tua Palavra, pedimos a orientação, a iluminação. Ó Deus, que o Teu nome seja exaltado nas nossas vidas. Abençoa cada um dos irmãos que está agora acompanhando esse estudo da Tua Palavra. Abençoa, Senhor, também te pedimos, enfermos, curando a cada um de sua doença, de sua enfermidade. Visita, Senhor, os leitos de hospital neste momento. O Pai, traz cura às muitas pessoas que estão sofrendo. Tenha misericórdia. Visita, Senhor, no nome de Jesus, com a Tua santa presença, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Tua bênção sobre as famílias enlutadas, que nesses dias tenham, Pai, derramado lágrimas e lágrimas de tanta dor e sofrimento pela perda de entes queridos. Traz consolo, traz alento, no nome de Jesus. Oramos assim, ó Pai, agradecidos, e rogamos o Teu favor no nome de Jesus. Amém e amém. Os que choram, um exercício espiritual. Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que nos faz chorar? Você é uma pessoa que chora à toa? Você é uma pessoa chorona? Tem pessoas que choram à toa, se emocionam facilmente, né? E nós queremos que você pense sobre isto. Você chora quando está triste? Quando está alegre? Há pessoas que choram de alegria. Eu já vi pessoas chorando de tanta alegria, mas a maioria, evidentemente, chora de tristeza diante dos embates da vida, dos problemas, das dificuldades. Homem chora, homem que é homem não chora. Você certamente já ouviu isso por aí. Criticamos quem chora. Você é uma pessoa que critica quem chora? Eu mesmo já ouvi muito isto, que é homem não chora, que chorar é coisa de mulher, de mulherzinha. Será que isso é verdade? Será que realmente existe essa questão? Bom, vamos lá. Irmãos, aqueles que receberam a promessa do consolo não são de maneira nenhuma, em primeira instância, os que choram a perda de uma pessoa.
mas aqueles que choram a perda de sua pureza, de sua justiça, de seu respeito próprio. Essa bem-aventurança é, na verdade, dirigida a estas pessoas, com especial cuidado. Cristo não se refere à tristeza do luto, mas à tristeza do arrependimento, ou a tristeza não merecida, quem sabe por motivo de perseguição. Esse choro resulta do fato de alguém ser humilde de espírito. Veja o que diz aí o versículo 3, que estudamos na semana passada. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A tônica aqui nas bem-aventuranças é uma só, é uma questão espiritual. Não é tão somente uma questão emocional, uma questão física, por assim dizer, mas é uma questão espiritual, acima de tudo. Então vejamos o que o Novo Testamento, aqui na Bíblia, nos ensina sobre essa atitude de espírito. Abençoados ou felizes são aqueles que choram, porque serão consolados. Vejamos o que diz, vejamos o que a Bíblia nos fala sobre o choro de Jesus. Jesus foi um homem e ele chorou. O que a Bíblia nos fala? Um fato interessante, irmãos, é que as Escrituras Sagradas não registram nem uma vez sequer que Jesus tenha sorrido. Você não vê uma citação de Jesus sorrindo no Novo Testamento. Nós não temos essa citação. Nenhum versículo que diga que ele sorriu. Lemos que ele ficou irado, que padeceu fome, que teve sede, mas não há registro de nenhuma gargalhada de Jesus. Isso, é claro, irmãos, é pouco para afirmarmos que Jesus jamais sorriu. Eu gosto de pensar que ele sorria, e bastante, principalmente com seus discípulos. E a exemplo disto, junta 12 homens, 13 homens, ponha 13 homens juntos, é questão de minutos, estão dando gargalhadas. É ou não é verdade? Logo, juntou um grupo e todo mundo já começa a rir, de homens ou de mulheres, na verdade, Isaías 53, versículo 3, diz que Jesus era um homem de dores e que sabe o que é padecer. Em Lucas 6, 25, Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 25, acrescenta uma advertência: ai de vós, os que agora rides, ai de vós que agora estão sorrindo. Irmãos, para o cristão, o choro é necessário nas circunstâncias adequadas. Você não pode ficar por aí, evidentemente, chorando à toa, vertendo lágrimas à toa, demonstrando isso a todo momento, evidentemente. Há pessoas mais emotivas, aqui na igreja nós conhecemos algumas, Então a Bíblia não fala que Jesus em algum momento sorriu, fala sim que ele chorou. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, por exemplo. Você pode consultar em João, capítulo 11, versículo 35. Jesus, ele chorou lá quando foi ao encontro de Lázaro na sua casa, lá no lar de Betânia, e aí ele viu aquelas pessoas ali, já chorando Lázaro por 4 dias, os velórios lá eram longos, às vezes duravam até mais de meses, e ele então se emocionou. Mas por que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, já que ele sabia que Lázaro ressuscitaria? Porque Jesus aqui, meus irmãos, nesse texto que mostra que ele chorou, expressa a sua humanidade, se entristecendo com os homens, como os homens se entristecem, chorando devido à agonia humana em face da morte. Ah, a morte é um dano, a morte é juízo de Deus. A morte, meus irmãos, é um dano na nossa existência. A morte traz pesar. Morre um filho, morre um pai, morre uma mãe, morre um amigo, um vizinho, morre um desconhecido. Sempre em torno da morte há muito sofrer, há muitas lágrimas, há muitas lágrimas. Certa vez, um jovem de 23 anos morreu. E ele era um jovem albergado,
estava preso. E eu fui chamado pela administração do cemitério para ir vê-lo lá no cemitério, porque haviam levado o corpo dele para lá. E eu cheguei lá no cemitério, imaginei que encontraria muitas pessoas lá com aquele jovem, mas não havia ninguém. Foi o único enterro em que não vi lágrimas, não vi sofrimento de ninguém. Lá estava ele sozinho, sem ninguém à sua volta, na capela mortuária do cemitério, lá naquela cidade em Minas. E ali, eu sozinho, orei a Deus por misericórdia, misericórdia da família daquele jovem que há muitos anos ele não via e nem sabia, de certa forma, que ele havia falecido, que ele havia perecido. Mas eu agradeci naquele momento, porque aquele jovem havia entregado o seu coração para Cristo. E ele morreu numa tragédia. Ele morreu num acidente. Então, a morte traz pesar. Trouxe tristeza ao meu coração aquele dia. E lá eu me emocionei. A morte sempre traz lágrimas. Por causa do pecado, nós recebemos essa condenação. O salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. Mas a palavra de Deus diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a morte nesses dias tem feito muita gente chorar. Você certamente já chorou nesses dias por ter perdido alguém ou tomado conhecimento de alguém que partiu deste mundo, que Deus chamou à eternidade. A morte nos faz sofrer, porque a morte, irmãos, é juízo de Deus sobre a raça humana, sobre a sua criação, por causa da desobediência do homem. O choro de Jesus, irmãos, expressa aqui os corações humanos partidos, os sonhos despedaçados, o sofrimento, os sonhos destruídos, o sofrimento por causa do pecado e da consequência maior do pecado, que é o quê? A morte. Foi um choro ali naquele momento em face da desgraça humana. Nós encontramos lá em João 11:35 exatamente esse versículo, tão vazio de argumentos, mas com todo argumento necessário. Jesus chorou. E é suficiente para entendermos que Jesus chorou em face do nosso sofrimento humano. O segundo ponto aí é que Jesus chorou diante de Jerusalém. Lucas 19, você pode abrir aí a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44, vai nos dizer assim, Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou, ali em Jerusalém, vendo a cidade de Jerusalém, chorou, e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Jesus, neste momento, ele chora à vista de Jerusalém, devido à sua destruição, que viria ali, naquele lugar, naquela cidade de Deus. No ano 70, o general Tito, general romano, cercou Jerusalém e destruiu tudo. E os judeus que estavam lá foram mortos, os demais se dispersaram pelo mundo afora. Foi uma tragédia. Foi um segundo momento em que essa cidade foi arrasada pelo inimigo. E Jesus, ao ver isso profeticamente, numa visão futura, ele chora. E ele então faz essa exclamação
se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que te é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Jesus estava se referindo a si mesmo naquele momento ali em Jerusalém. Mesmo Jerusalém, os habitantes, evidentemente, vendo Jesus, não podiam reconhecê-lo. Jerusalém foi a cidade em que foram mortos muitos profetas à espada, da qual o próprio Cristo haveria de ser morto também. E Jesus chora diante da cidade. Ao olharmos a nossa cidade, irmãos, temos chorado por ela, temos derramado lágrimas pela nossa cidade. Qual será o futuro de Barra Mansa? Qual será o futuro da sua cidade? Como crentes, como filhos de Deus, como imitadores de Cristo, nós temos chorado também por Barra Mansa e temos orado com lágrimas por essa cidade, por causa do seu pecado, por causa também, meus irmãos, um dia do castigo de Deus que virá não somente sobre essa cidade, mas sobre todas as cidades do mundo todo. Temos chorado. Jesus chorou à vista de Jerusalém ao ver aquilo que a aguardava. Temos chorado diante do juízo que está por vir sobre a face da terra aos homens que não temem o Senhor. Temos derramado lágrimas. Temos um outro ponto aí que o Novo Testamento nos mostra, é Paulo chorando, o apóstolo Paulo chorando pelas suas igrejas. Paulo chora devido aos desvios doutrinários das igrejas. E esses textos aqui é bom serem lidos. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, de 17 a 19. Veja a tristeza do apóstolo Paulo nessa situação. Irmãos, ele diz aí: sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E por que são inimigos? Veja aí, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo chora devido aos desvios terríveis desses crentes do seu tempo, que só se preocupavam com as coisas terrenas. Não é de entristecer, irmãos, para o coração de um líder de uma igreja ver tal situação, em que os membros estão somente se preocupando com as coisas da terra e não com as coisas do céu, domingo após domingo, a pregação, a estudo bíblico, semana após semana, mas não há transformação, não há mudança. É como nos dias de Jeremias, de Ezequiel, onde a palavra era pregada, era falada, era exemplificada de diversas formas, mas o coração estava duro, não havia mudança de vida, e as pessoas não entendiam o que estava sendo falado. Não é para chorar isto, não é para causar tristeza no coração de um pastor. Por isso Paulo chora pelas igrejas. Paulo receava ter que chorar pelos irmãos de Corinto. Vejamos aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 20 a 21, ele diz assim: temo, pois, que indo ter convosco, 2 Coríntios 12, 20, temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que eu vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Irmãos, não existe pior sentimento no coração de um pastor, de tomar conhecimento de que aqueles crentes que ele pastoreou e que se esforçou tanto pela sua
saúde espiritual durante anos e que agora estão no mundo, estão perdidos, estão entregues às coisas terrenas, sem se importar com as coisas espirituais. É triste. Quando nós olhamos para o passado, e essa era a experiência do apóstolo Paulo, ou quando então nós marcamos para ir em algum lugar e ouvimos dizer desse, daquele que está agora desviado, está longe dos caminhos do Senhor, ou está fazendo coisas horríveis, ou que voltou novamente para o mundo. Não há coisa pior do que isto. E esta era a preocupação do apóstolo Paulo, em chegar lá em Corinto e perceber que aqueles crentes haviam voltado às obras passadas, haviam voltado ao Egito, estavam fazendo coisas ainda terríveis. E ele diz: o meu temor é que Deus me humilhe no meio de vocês e que eu chore de tristeza em encontrá-los dessa forma. Isso realmente traz medo ao coração do pastor. Você passar 1, 2, 10 anos, como eu estou aqui, e de repente ser informado de que um crente está desviado, transviado do caminho por algum motivo mundano, é triste para o apóstolo Paulo, foi triste para o apóstolo Paulo e é triste para nós. O choro do pecador arrependido é o terceiro ponto dessa mensagem. Paulo chora devido aos desvios doutrinários da igreja, ele chora pelos irmãos de Corinto, e nós temos aí em 2 Coríntios 7,10, o pecador arrependido que sente tristeza segundo Deus. Vamos ver aqui capítulo 7, versículo 10 de 2 Coríntios. Diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Paulo ele chora por causa dos desvios da igreja e por causa disso. O pecador ele sente a tristeza segundo Deus e não segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo, irmãos, produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz vida, traz arrependimento. Que nos arrependamos dessa forma. Nos arrependamos dessa forma. A convicção de pecado antecede a conversão, a mudança de atitude, a mudança de direção. Quando contemplamos Deus e a sua santidade, e em seguida contemplamos a vida que Ele espera que vivamos, então, meus irmãos, realmente vemos a nós mesmos o nosso total desamparo e desesperança. Por isso que a igreja tem que ser sempre levada a contemplar a grandeza, majestade e santidade de Deus, seja nas pregações, seja nos louvores, seja nas orações. Porque quando nós vemos a grandeza de Deus, a sua pureza, a sua santidade, a sua beleza, nós vemos a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa podridão, e isso nos leva então a chorar segundo Deus. Isso nos leva à conversão, ao arrependimento, à mudança de vida. E é isso que todos precisamos, irmãos. O pecador arrependido que chora é alguém que assume a própria culpa. A história do publicano lá, orando ali e clamando a Deus: ser propício a mim que sou pecador. É aquele que se humilha diante de Deus e então reconhece a sua condição e reconhece a santidade de Deus. Lembrando que o publicano nem se atrevia a olhar para cima, ele nem se atrevia, estava ali, todo genuflexo na presença de Deus, curvado, orando, clamando: ser propício a mim, pecador. É esse choro que Deus, meus irmãos, quer ver de mim e de você. Somos tentados muitas vezes a transferir a nossa culpa para os outros, para a situação, para a igreja, mas a culpa é nossa, a culpa é sua, a culpa é minha, e nós temos então que procurar enxergar isto de todas as formas. Veja o que diz a conclusão dessa mensagem: o choro enxugado. Meus irmãos, só no estado final de glória
o consolo de Cristo será completo na nossa vida, pois só então o pecado não mais existirá. Quando lemos aqui, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, é disso que nós estamos falando neste momento. Veja o que diz aí Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Apocalipse 7, 17. Pois o Cordeiro, Jesus, o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Bem-aventurados os que choram a sua miséria, a sua fragilidade, o seu pecado, a sua condição de pobreza espiritual, porque serão consolados. O Deus que nos consola hoje, irmãos, nos consolará definitivamente no seu reino. Veja ainda Apocalipse capítulo 21, lá no finalzinho, versículos 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, podemos chorar de muitas maneiras, pelos nossos pecados, pelos pecados de outros, de familiares, pelos amigos e conhecidos, pelos males humanos, pelos sofrimentos alheios. Podemos chorar por muitas causas, por muitas situações. Você pode, de fato, ser um chorão, mas a promessa de Deus de consolo é também, especialmente, exclusivamente, para aquele que chora a sua miséria, e chora por um motivo justo, e chora realmente com um sentimento puro, com a alma lavada pelo sangue do Cordeiro. O comentarista bíblico Champlin, ele diz assim, que aqueles que choram não se contentam com uma vida não examinada, a qual, segundo Sócrates, nem é digna de ser vivida. Então faça um autoexame e veja se você tem chorado nesses últimos dias por uma dessas causas, pelos seus pecados. Você tem chorado? Tem chegado diante de Deus e tem chorado a sua miséria, a sua podridão, a sua vida cheia de falhas? Enquanto não aprendermos a chorar pelos nossos pecados, nossa vida espiritual, meus irmãos, nunca será de fato aquilo que se espera. Comecemos por aí então. Vejamos a nossa miséria espiritual e clamemos diante do Senhor. Entremos no nosso quarto, fechemos a porta e lá nos curvemos diante de Deus, com lágrimas nos olhos, chorando a nossa condição. Choremos pelos pecados dos outros. Olhe à sua volta, olhe para a sua família, olhe para os seus amigos, chore por eles, derrame lágrimas por eles diante do Senhor e clame de coração, clame com gana diante do Senhor, com lágrimas. Por quê? Que nós devemos orar pelos outros, pela família, porque o que está em jogo aqui, irmãos, é a salvação ou a condenação da alma. O que está em jogo é lá presenciar pessoas tão queridas que amamos, condenadas ao inferno, porque quem sabe oramos pouco por eles. Claro que Deus tem seus planos, mas quem sabe o momento de despertar a estes do sono vem através da nossa intercessão dia e noite por essas vidas, pelos amigos, pelos conhecidos, pelos males humanos, pelos sofrimentos alheios. É interessante porque hoje não temos
chorado pelos sofrimentos à nossa volta, temos ficado insensíveis. Pessoas têm morrido, pessoas passam perto de nós chorando, vertendo lágrimas, e nós não fazemos nada. Estamos à semelhança daquele rico que via o miserável à sua porta mendigando o pão e não fazia nada. Estamos mais à semelhança daquele do que do Senhor Jesus, que se compadecia de todos. E o rico passava todo dia por aquele homem, Lázaro no caso, leia Lucas 16, e nada fazia por ele, até que ele morreu. E aí ele colheu as consequências amargas da sua inconsequência aqui na terra. Que Deus nos abençoe e que a palavra de Deus nos leve a essa conclusão, irmãos, que devemos chorar por motivo justo, especialmente aqueles espirituais, porque nós somos seres espirituais. Deus abençoe você, Deus abençoe seu coração. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela tua palavra. Vimos aqui hoje, ó Pai, e aqueles que choram por um motivo, Senhor, justo, por um motivo, Senhor, que expressa, Senhor, a realidade em que estamos, expressa, Senhor, a tua vontade. Aqueles que choram, Senhor, segundo o teu querer, segundo, ó Pai, a tua santidade, segundo, Senhor, o teu propósito. Aqueles que choram, Senhor, a sua miséria em relação a tudo isso, ó Pai, de fato serão consolados. Comecemos por aí, Senhor, nos ajude a começar por aí. E clamemos, ó Pai, com lágrimas nos olhos, que o Senhor nos dê essa sensibilidade, o Senhor toque o nosso coração, o Senhor mexa, Senhor, com a nossa alma e nos transforme, ó Pai. Jesus chorou ao ver o sofrimento, a dor, e a Bíblia narra algumas poucas vezes que ele chorou, mas nós sabemos, ó Pai, que ele chorou muitas e muitas vezes, nos seus momentos de oração, quando ninguém estava vendo, ele chorou e chorou pela miséria humana. Dá-nos também um coração, ó Pai, como o de Cristo, sensibilizado, ó Pai, um coração, Senhor, frágil nesse aspecto, para intercedermos com lágrimas na Tua presença. Abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa o Teu povo, e que nós possamos assim estar vivendo conforme a Tua vontade. No nome de Jesus é que oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Meu querido, Deus abençoe sua vida, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Daqui a pouco, às 8h30, temos a leitura continuada da Bíblia no canal do YouTube, então você pode acessar e participar dessa leitura. Hoje será com a irmã Raquel. Raquel Couto estará lendo conosco hoje, aí é do capítulo 7 do profeta Ezequiel para frente. Então esteja conosco. Deus abençoe sua vida, graça e paz.